Olá, eu sou Gary Keller. Houve um momento na minha trajetória em que a estrutura da minha vida parecia desmoronar. A minha empresa crescia, mas eu estava encolhendo física e mentalmente. Eu trabalhava horas a fio, corria de um lado para o outro, tentava apagar todos os incêndios diários e abraçar todas as oportunidades que cruzavam a minha mesa. O resultado dessa histeria? Eu estava estressado, doente e, ironicamente, estagnado. Foi no auge desse desespero absoluto que perguntei ao meu mentor o que eu precisava fazer para virar o jogo. A resposta dele não foi uma nova lista com 50 tarefas urgentes. Ele olhou para mim e disse que eu precisava focar em apenas uma pessoa, em apenas uma área, até que aquilo estivesse resolvido. Quando apliquei essa regra impiedosa, a mágica aconteceu. O caos se dissipou e o sucesso explodiu. Eu escrevi esta obra para libertar você da mentira brutal de que você precisa fazer mais para conseguir mais. A sociedade moderna nos infectou com a crença doentia do excesso. Nós somos condicionados a acreditar que o sucesso é o prêmio para quem tem uma agenda lotada e uma mente capaz de fazer 10 coisas simultaneamente. Mas isso é uma ilusão perigosa, que só gera ansiedade e mediocridade. A tese central que vou cravar na sua mente hoje é perturbadora de tão simples. Os resultados extraordinários que você busca são diretamente proporcionais à sua capacidade de estreitar o seu foco o máximo possível. Como diz o antigo provérbio, se você tentar caçar 2 coelhos ao mesmo tempo, ambos escaparão. Para entender a mecânica do sucesso, olhe para a física do efeito dominó. Num único dominó de 5 centímetros de altura, tem a energia para derrubar outro que seja 50% maior. Se você criar uma progressão geométrica, o 57º dominó seria capaz de construir uma ponte da Terra até a Lua. Esse é o poder absoluto do momento acumulado. O sucesso na vida real não é uma explosão simultânea de vitórias. Ele é um processo sequencial. O erro fatal que destrói a sua carreira é tentar derrubar a parede inteira com as próprias mãos. Você ignora que precisa encontrar a sua primeira peça de 2 centímetros, o seu primeiro hábito diário que desencadeará a força necessária para derrubar o resto. O sucesso deixa pistas. Grandes impérios não nascem diversificados. Eles nascem de uma concentração alucinante em uma única força motriz. Pare de medir a sua produtividade pelo volume do seu suor e comece a medi-la pelo impacto cirúrgico do seu foco. Para que você alcance a grandeza, nós precisamos primeiro destruir as mentiras que o mantêm acorrentado à mediocridade. A primeira grande mentira é a ideia de que tudo importa igualmente. Fomos doutrinados a venerar as listas de tarefas, mas essas listas são ditadores cruéis que colocam todas as demandas no mesmo nível de importância, baseadas apenas na urgência fabricada por terceiros. Tratar tudo como igualmente importante obriga você a trabalhar de forma puramente reativa, apagando pequenos incêndios enquanto seus maiores objetivos morrem de inanição. A lei da natureza é a desigualdade de resultados. Você deve aplicar o princípio de Pareto ao extremo. Pegue os 20% mais vitais das suas tarefas e aplique a regra novamente, e de novo, até chegar a uma única ação de peso inestimável. Rasgue a sua lista de tarefas genérica e crie uma lista de sucesso, curta, dolorosamente excludente e apontada para um único alvo. A segunda mentira é a glorificação da multitarefa. A sociedade transformou a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo em um falso distintivo de honra. A neurociência é clara e impiedosa. O cérebro humano não processa 2 tarefas cognitivas complexas simultaneamente. O que você chama de multitarefa é alternância de tarefas, um malabarismo mental exaustivo. Cada vez que você para um projeto crítico para olhar uma notificação de celular, você paga uma pesada taxa neurológica de transição. Você perde precisão, perde tempo e queima a sua energia. Trate o seu ambiente de trabalho como um santuário. O trabalho profundo exige foco singular absoluto. A terceira mentira é a exigência de uma vida disciplinada em tempo integral. Pessoas de sucesso não são robôs infalíveis com disciplina infinita.
O sucesso não exige que você seja perfeitamente regrado em todos os segundos do seu dia. Ele exige apenas surtos de disciplina altamente direcionada, pelo tempo exato necessário para forjar um novo hábito. A ciência aponta que levam cerca de 66 dias para que um comportamento se enraize na sua biologia. Escolha a sua única coisa e use toda a sua disciplina para transformá-la em um hábito inquebrável. Quando ele assumir o piloto automático, você se tornará uma força imparável da natureza, sem precisar lutar contra a própria mente. Há uma quarta mentira que sabota os realizadores: a crença de que a força de vontade está sempre à sua disposição. A realidade fisiológica prova exatamente o oposto. A força de vontade é como a bateria do seu celular. Você acorda com a carga máxima, mas cada pequena decisão que toma e cada emoção que reprime drena um pouco dessa energia preciosa. É a chamada fadiga de decisão. Se você deixa para enfrentar o seu projeto mais crítico no final da tarde, você está enviando os seus soldados mais exaustos para a batalha mais importante da guerra. O segredo não é forçar a bateria, mas gerenciá-la com precisão tática. Faça a sua única coisa nas primeiras horas da manhã, antes de abrir o seu e-mail e antes que o caos do mundo roube a sua energia primária. A quinta mentira é o anseio universal por uma vida equilibrada. Buscar dividir o seu tempo milimetricamente entre todas as áreas da vida é a fórmula matemática exata para a mediocridade. Quando você mantém tudo em equilíbrio, você nunca vai longe o suficiente em direção nenhuma para alcançar a grandeza. O sucesso extraordinário exige que você vá aos extremos. Você deve abandonar o equilíbrio e abraçar o contrapeso. Desequilibre-se no trabalho para mergulhar fundo na sua única coisa. Seja radical e ignore o que não for vital. Mas quando fechar a porta do escritório, faça o contrapeso pendular. Ofereça presença absoluta e indivisa à sua saúde e à sua família. A mágica está em ser 100% presente no extremo em que você escolheu estar. A sexta mentira é a crença castradora de que grande é ruim. Nós fomos programados com o medo do sucesso desmesurado, acreditando que sonhar muito alto traz apenas estresse e solidão. Esse teto de vidro mental faz você se contentar com uma existência menor. A falta de ousadia é o verdadeiro vilão. Quando você estabelece uma meta gigantesca, ela atua como um farol massivo, forçando o abandono de estratégias fracas. Se você tentar melhorar 10%, fará mais do mesmo. Mas se a sua meta for multiplicar os seus resultados por 10, os seus processos antigos vão se despedaçar, forçando você a inovar de forma revolucionária. Quebre as amarras do possível, duplique as suas ambições e haja como se o fracasso não fosse sequer uma variável na equação. A qualidade das respostas que você obtém da vida é um reflexo exato da qualidade das perguntas que você formula. Para cortar todo este ruído e revelar a ação essencial que mudará o seu destino, eu forjei o que chamo de a pergunta-foco. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou completamente desnecessário? Observe a anatomia cirúrgica desta frase. Ela não pergunta o que você poderia fazer. Ela exige que você identifique o eixo de alavancagem que destruirá todas as outras pendências periféricas. Grave esta pergunta na sua mente. Ela é o antídoto definitivo contra a paralisia da análise. Mas para que essa bússola funcione, você precisa de uma âncora invisível, o propósito. A sua vida é como um iceberg. A produtividade visível é sustentada pelo propósito submerso. O propósito é a resposta suprema para o seu porquê. Quando o seu propósito é fraco, qualquer dificuldade o derruba. Quando ele é cristalino, atua como um filtro implacável para suas decisões, operando como um motor inesgotável. No entanto, propósito sem prioridade é apenas poesia vazia. A prioridade é a ponte de aço que liga a visão de longo prazo ao hoje. Você deve dominar o abaixo ao agora.
Pergunte a si mesmo, qual é a única coisa que devo fazer nesta década, neste ano, neste mês, nesta semana e, finalmente, antes do meio-dia de hoje? O futuro deixa de ser uma névoa e se torna a ação tangível dos próximos 5 minutos. E para garantir que essa prioridade não seja assassinada pelas urgências dos outros, você deve implementar a ferramenta mais poderosa do mundo dos negócios, o bloqueio de tempo. Produtividade não é preencher a agenda com reuniões inúteis, é bloquear agressivamente pelo menos 4 horas ininterruptas por dia, pela manhã, para a sua única coisa. Defenda esse bloco de tempo como se a sua vida dependesse disso, porque o seu sucesso futuro certamente depende. Durante essas horas sagradas, o mundo deixa de existir, sem telefone, sem internet, sem interrupções. É o seu encontro diário e inadiável com a grandeza. Entenda de uma vez por todas, o tempo não pode ser gerenciado, ele só pode ser alocado e protegido. A sua jornada enfrentará resistência violenta. Os 4 ladrões da produtividade tentarão invadir a sua rotina. A sua incapacidade covarde de dizer não, o seu medo de ver as pequenas coisas da casa e da caixa de e-mails caírem na desordem, os seus maus hábitos de saúde que roubam a sua energia e o ambiente repleto de pessoas que não apoiam a sua ambição. A única forma de sobreviver é levantar um escudo impenetrável contra eles e assumir o compromisso eterno com a maestria e com a autorresponsabilidade absoluta. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O que parece ser um simples manual de negócios é, na verdade, um tratado existencial e neurológico moderno. Esta obra é o motor imóvel de Aristóteles aplicado à sua agenda diária. A busca daquela causa primária que move todas as outras peças. Nós avançamos a tese central do essencialismo de Greg McDowell, entregando a ferramenta matemática para encontrar o foco. A técnica de dominar o primeiro dominó do dia converge absolutamente com a ordem de Jordan Peterson. Coloque a sua casa em perfeita ordem e assuma o fardo da sua responsabilidade. O propósito inquebrável que alicerça o foco é a mesma força que Viktor Frankl identificou naqueles que sobreviviam aos campos de concentração. E a forja dos 66 dias de disciplina é a prova biológica do mindset de crescimento da doutora Carol Dweck. O foco estreito é, no fim das contas, a aplicação do rigor estoico em uma sociedade viciada em distrações rasas. A teoria que repousa nas prateleiras é inútil. O verdadeiro poder exige encarnação física. Execute o seu plano de batalha a partir de hoje. Primeiro, destrua as listas falsas. Rasgue a sua lista de tarefas infinitas. Escreva a sua lista de sucesso com no máximo 3 grandes metas que realmente movem o ponteiro do seu futuro. Segundo, o bloqueio inegociável. Abra sua agenda hoje. Bloqueie as primeiras horas da sua próxima manhã exclusivamente para sua ação de maior impacto. Desative as notificações e não abra a porta para ninguém. Terceiro, o fim da covardia do sim. A partir de amanhã, adote o não como a sua resposta padrão para o mundo. Proteja o seu tempo como o ativo mais raro e valioso que você possui na Terra. Quarto, o abraço ao desequilíbrio. Suporte a desordem do que é banal. Deixe que as pequenas urgências se acumulem temporariamente para que você possa focar a sua genialidade onde ela realmente importa. A complexidade é a vaidade dos folos. O foco é a arma dos realizadores. O mundo não precisa de você diluído e espalhado em 1000 tarefas medíocres. O mundo exige o impacto violento e condensado da sua verdadeira capacidade. Encontre o seu primeiro dominó. Derrube-o com fúria cirúrgica. Alavanque a sua vida. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.